E hoje eu quero falar para você um pouco de missão. Missão talvez no âmbito que você já conhece, que você está acostumado, mas talvez com uma forma diferente da gente repensar a missão e pensar o quanto ela pode e deve ser na nossa vida. Eu quero pedir para que você, antes da gente iniciar a leitura do texto, para que você pense um pouquinho, o que é missão para você? Traz aí a sua mente, o que é missão para você? Você consegue pensar e responder em poucas palavras o que é missão para você? Se você conseguir responder e sua resposta for perto de missão é ir levar o evangelho a algum lugar. Missão é estar em algum lugar falando e vivendo o evangelho. Se você estiver pensando algo semelhante a isso, eu quero te parabenizar. Missão é perto disso, mas vai um pouco além disso. E esse é o ponto que a gente tem que fazer a diferença. O que é de fato essa missão? Abra sua Bíblia comigo. Desculpa, o texto é Mateus 28. Faço já. Pronto. Mateus 28, 16 a 20. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Se você quiser acompanhar comigo também, fica à vontade. Esse é um texto, um dos mais conhecidos que nós temos, que fala sobre essa missão. Esse é um dos textos que a gente sempre pensa e repensa a missão a partir dele. Então vamos lê-lo. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram, alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Esse é um dos textos mais clássicos quando a gente fala sobre missão, que a gente vai enviar pessoas, que a gente fala da comissão, do comissionamento de Jesus, da ordenança de Jesus sobre a gente ir aos povos e falar do Evangelho. Mas eu quero que você entenda que tem algo por trás que é muito importante você entender. O que Jesus tem como pano de fundo é toda a vida e ministério dele, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que estava na memória de seus discípulos. Mais do que isso ainda, o que estava recentemente na memória de seus discípulos foram 2 acontecimentos incríveis, que foi a sua morte e a sua recente ressurreição. Assim que aconteceu, esse texto já estava acontecendo. Esses episódios todos, de fato, causaram então na cabeça dos discípulos uma reviravolta tremenda. Eles olharam então, começaram a se lembrar de tudo aquilo que eles passaram com Jesus, da multiplicação dos pães, lembraram de Jesus também andando sobre as águas e de tudo que ele havia feito. E no momento também eles começam a se lembrar quanto ele sofreu na cruz, ele morreu, toda dada nos céus e na terra.
autoridade de Jesus e não pela nossa. É por aquilo que Ele constrói, a partir daquilo que Ele viveu e passou, e está passando para os seus discípulos agora. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, porque eu vivi uma vida sem pecados, morri e a morte não pôde me deter, porque ela não tinha esse direito, e agora esse direito de vida passa a ser meu. Toda autoridade sobre a vida e sobre a morte eu detenho. E a missão está totalmente ligada a essa autoridade. Toda vez que a gente pensa em fazer missão, ou algo que a gente então olha para a vida de Jesus e quer se comprometer com essa missão, a gente precisa ter uma coisa em foco: a autoridade missionária ou missional é a de Jesus. Ou seja, eu só entro em missão, eu só estou dentro da missão porque Jesus é a autoridade máxima disso. Isso deve me fazer pensar em duas coisas. Então eu não tenho que ter medo, porque Ele está dando autoridade, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E mais, eu não tenho que ter orgulho próprio disso. Não posso me orgulhar em ser isso, porque não é minha, é dele. Então pensar que é pela autoridade de Jesus e não a minha, faz com que cada discípulo comece de fato a ser revelado nesse momento. Os seus discípulos começam a aparecer, porque fazer aquilo que Deus queria que fosse feito, estava, entre aspas, acontecendo, né? Muitos judeus cumpriam os mandamentos, mas não conseguiam reconhecer a autoridade de Jesus. Então, gente, primeira coisa que eu te falo: discípulo em missão reconhece a autoridade de Jesus sobre a vida dele. O discípulo em missão reconhece que o Senhor é dono de todas as coisas. O discípulo, quando ele está em missão, ele reconhece que Jesus é soberano sobre tudo e todos. O discípulo, quando ele se coloca em missão, ele percebe que Jesus é soberano sobre as suas próprias vontades e desejos. O discípulo, quando está em missão, percebe que o próprio Deus é dono da vida e do coração dele, e Jesus tem essa autoridade. Amém? Você acredita nisso? A partir desse ponto, então eu olho para os relatos bíblicos. O que acontece então? Pedro é tomado dessa autoridade. Opa, peraí então, se a autoridade da morte foi dada para Jesus, eu não tenho mais medo, eu não preciso negar, porque todo o poder foi dado a Ele, toda a autoridade foi dada a Ele. Então Pedro passa de medroso, de covarde, para o Pedro corajoso, para aquele Pedro ímpeto, que levanta, ergue sua voz no meio da multidão. Quando apontam ele, fala assim: você estava com ele. Ao invés de ele falar assim: não, agora ele se denuncia e fala assim: ei, olhem para mim, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Isso é o Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus desce sobre aquele povo, em Atos dos Apóstolos. Quando isso acontece, Pedro então sabe de que autoridade ele está falando. Ele sabe que agora a vida dele pertence a Jesus, porque tem sobre ele agora essa consciência de que Jesus é autoridade sobre a vida dele também. Todo discípulo de Jesus precisa ter essa consciência. Todo discípulo de Jesus precisa perceber que discípulo não se faz com nossas próprias forças. Discípulo se faz ao longo do caminho. É uma longa jornada. Discípulo se faz ao longo do caminho. Jesus caminhou um bom tempo com ele. Se Jesus, que é Jesus, demorou 3 anos para fazer discípulos, nós não fazemos discípulos em poucas conversas. Entenda isso. Discípulos de Jesus a gente faz ao longo do caminho. Todos nós fomos comissionados para ir pelo mundo fazendo discípulos. E discípulo se faz sim ao longo do caminho. São pessoas que caminham perto de você, são pessoas que estão próximos a você. E você não se acha nem digno disso. Não quero que você se denuncie, ok? Mas eu quero que você pense dentro de você. Quantos discípulos de Jesus você tem feito? Não conta com a igreja não. Ah, minha igreja está... Você. Quantas pessoas você está ouvindo de Jesus isso? Indo pelo mundo, faça discípulos. Quantos discípulos tem saído a partir daquilo que você já ouviu isso? Quantas pessoas já foram geradas a partir disso que você ouviu? Você faz parte dessa contagem de Jesus? Quando você estiver indo pelo mundo, façam discípulos. Você faz parte dessa contagem? Você consegue pensar nisso? Às vezes a gente tem a falsa sensação que nós estamos na missão por pertencer a uma igreja. Então, para com isso. Não é o fato de você vir para a igreja todos os domingos que te faz um discípulo de Jesus. Você não precisa estar na igreja para ser discípulo de Jesus. Você precisa ser a igreja
para ser discípulo de Jesus. Se você não entender isso, você não entendeu nada. Eu não estou dizendo para você, então, pastor, quer dizer que eu estou liberado dos cultos de domingo? Ok, se você quer pensar assim, tudo bem. Discípulo, que é engajado no reino de Deus, tem uma igreja. Pertence a uma comunidade de fé. É essa. Então você precisa pertencer a uma comunidade de fé. Você precisa estar presente em uma comunidade de fé. É nessa comunidade de fé que você é tratado, moldado. É nessa comunidade de fé que o irmão passa, pisa no seu pé e vai embora sem pedir desculpa. Você vai assim, bravo. Aquele irmão tem que trocar a bota dele, colocar um sapatinho, mais suave, porque ele pisa no pé da gente. E aquele que passa perto de você, te empurra e não fala nem oi. Tem gente que vai embora da igreja porque o irmão não falou oi. Qual igreja é essa? Aquele que está em missão, percebe que ele pertence a um povo, o povo de Deus. Então, ele consegue perceber que tudo o que ele faz ao longo do caminho da vida dele, está apontando para aquilo, fazer discípulo de Jesus. Olha para mim, todas as suas escolhas devem apontar para esse caminho, fazer discípulo de Jesus. Todas as suas decisões na vida devem apontar para isso. Você pode perguntar assim, que jeito? Eu te falo. Duvida? Você vai fazer um almoço na sua casa. Você sabia que seu almoço pode virar um almoço missional? Calma, não é chamar o pastor não. Você pode chamar, mas não é isso que eu quero dizer. Você pode chamar e bater na porta de um vizinho. Topa almoçar comigo? Sim, ações missionais. Senta, ouve as histórias dele. Conte as suas também. Conte aquilo que Deus fez. Não importa se faz muito tempo, mas conte. Discípulo se faz ao longo do caminho. Não é uma vez, 3, 4, 10, quantas necessário for. Discípulo se faz ao longo do caminho, gastando tempo com eles. E eles muitas vezes vão ser ingratos. Fechem a porta, não me chame mais para almoçar na sua casa. Eu não gosto de picanha. Tá bom. Aí você vai pensar assim, ingrato. Nem eu como picanha, comprei picanha só para ele não gosta de picanha. Satanás vai soprar isso no seu coração, muitas vezes, para que você desanime de fazer isso. Da próxima vez, não perde tempo não, pergunta o que você gosta de comer então, eu vou fazer de novo. Isso é fazer discípulos. Fazer discípulos é estar envolvido na missão, tendo a consciência que discípulo se faz ao longo do caminho. É você, então, investir tudo que você tem. É você pensar primeiro no seu tempo, enquanto ele é valioso para você. Eu sei que muita gente hoje prefere pagar, mas não dar o seu tempo. Quantos são assim? Pastor, eu não consigo fazer nada, mas se precisar de ajuda aí, tira o dinheiro do bolso e vai lá. Gente, não é isso. A missão de Jesus não precisa do seu suado dinheiro. Ele precisa do seu coração, do seu envolvimento, do seu comprometimento. O dinheiro é importante, mas ele é o dono do dinheiro. Eu conversei com uma pessoa uma vez, ele falou assim, olha, eu estou num emprego excelente, pastor, estou ganhando muito bem. Olha, eu consertei minha vida financeira, eu comprei casa, eu comprei carro, olha, eu estou muito bem, eu não tenho tempo para mais nada, se você precisar de ajuda eu te dou, mas eu não tenho tempo mais. E eu pensei na hora, quanto custa a missão? Custa o tempo dele. Custa quanto ele pode dar de coração de fato. Se você ignora isso, você não está entendendo que discípulo se faz gastando tempo, gente. Eu não estou falando para você sair do seu emprego. Se Deus falar com você, isso faça, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ao longo do caminho, da jornada da nossa vida, você precisa investir tempo nas pessoas, investir tempo no seu casamento, investir tempo na sua família, investir tempo nos seus amigos, investir tempo nas pessoas que você nem gosta, investir tempo em conhecer pessoas para que o evangelho seja pregado. Existe uma máxima que veio desde lá dos anos 80, 90, quando o mundo gospel deu um boom, aí estourou que nós agora somos o povo de Deus. Teologicamente isso é errado, porque o povo de Deus, a gente não sabe quem é, por isso que a gente prega para todos. Deus é que escolhe o seu povo, então não há uma dicotomia. Eu não sou povo de Deus, o povo de Deus são todos aqueles que Jesus chamou para ser povo de Deus, que eu não sei quem é. Pode ser que você, querido irmão, que está aqui dentro, não seja. No último dia você vai ver. Eu falo, você tem dúvida se é salvo? Põe a mão assim, tem um ossinho aqui, Põe a mão, gente, vocês estão com medo de pôr a mão? Você tem esse ossinho aí?
Isso é sinal que você é ser humano, você pode ser salvo. Depende só de Jesus. Não tem. Então, havia uma dicotomia entre o povo do mundo e o povo da igreja. Sabe o que aconteceu com essa dicotomia? Cada vez mais o povo da igreja se juntou com o povo da igreja. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a produzir músicas gospel. Legal. Filme gospel. Legal. Roupa gospel. Roupa gospel, mas tem roupa gospel. Desfile de moda para a igreja, tem também. Começamos a produzir artigos para que você tenha decoração na sua casa, gospel, e de repente a gente começou a falar uma língua que só a gente entende, né, santo varão, varoa valorosa de Deus. A gente começou a falar coisas desse tipo que ninguém mais entende. O que aconteceu? Nos tornamos um povo, eu poderia falar separado, mas eu vou falar uma palavra melhor, esquisito. A gente se tornou um povo esquisito. E aí aquilo que era para ser diferença, da gente estar no mundo, alcançando as pessoas, você chega no seu vizinho e fala assim, varão amado de Deus, o vizinho bate a porta, você fala assim, Deus do céu, amor, não atenda esse crente, ele é muito chato. Aí ele abre a porta para ver se você está lá de novo, você está em pecado, hein? Eu vi a sua cerveja. Ele bate a porta de novo, fala assim, ele está aqui ainda, como a gente vai se livrar dele? Vamos chamar o síndico para pegar ele. Tem gente que evangelizava desse jeito. O que aconteceu? Aconteceu que a gente afastou as pessoas, assustamos. Aquilo que era para a gente fazer de fato como missão, a gente então espantou as pessoas. Você já foi caçar alguma vez? Pescar? Ninguém pesca nadando no rio, você sabia disso? Né? Ninguém faz barulho lá para espantar os peixes, não vai acontecer isso. Ninguém caça espantando os bichos, não acontece isso. A missão se faz de fato se envolvendo. Aconteceu uma outra coisa também, a igreja anulou a cultura do mundo. Por quê? Isso, pastor, do mundo. Quando a igreja então começou, teve muita mudança, né? Muitas coisas. Quer ver só como a gente descobre a idade das pessoas? Quem aqui é da idade que órgão, piano, não era proibido na igreja? Se alguém erguer a mão aqui, eu vou cair de costa. Ufa, é verdade. Piano era considerado então um instrumento de cabaré. Não podia ter na igreja. Onde já se viu isso? Ter um piano. De repente o piano virou um instrumento sagrado na igreja. Você já notou isso? Eu sou de uma outra época, que bateria era um pegável, vocês não. Mas quem foi da época da bateria não podia na igreja? Você é velho, hein? Guitarra com distorção, ixi, isso aí eu arrumei muito rolo em igreja, muito. Tem um pastor lá em Mogi que, nossa, expulsou da igreja. Falei, irmão, não vem mais aqui não. Desse jeito. Voltei, um ano depois, estava todo molecado tocando oficina de G3 na igreja, com guitarra. A igreja passou por essas transformações, de coisas que foram acontecendo. A cultura foi mudando, foi modernizando. É claro que a globalização ajudou muito, mas tem mais uma coisa que ajudou. A cultura que a igreja criou para ela era uma cultura assim, afaste-se do mundo totalmente, não se envolva, sai do meio desses amigos que ele não presta, se envolva com o grupo da igreja. Isso eu sempre falo com os pais, se você quer criar seus filhos na igreja, aqui é um péssimo lugar para você criar um missionário, você sabia disso? Porque aqui ele não vai saber o que é missão, aqui ele vai ter muita vontade de fazer o que está lá fora, mas não vai viver em missão. É isso, porque a gente acha que pelo estar aqui a gente está criando missionário. Deixa eu correr aqui que vai acabar meu tempo. E mais do que isso, você tem que investir seu tempo, você tem que investir o seu talento. Você tem talento. Eu sei que tem gente que é muito desastrado, né, que acha que não tem nada na vida, mas você tem um talento, alguma coisa Deus te ensinou. Se Ele não te ensinou nada, seja um apoiador. Apoiar um talento. Olha para a vida de grandes homens que apoiaram, não tem o seu nome escrito no Hall da Fama. Barnabé foi um cara excepcional. Sem ele, não existiria de fato missões como aconteceram com o apóstolo Paulo. Se você não tem assim, sabe, se não sabe falar, não sabe tocar, não está à frente, vai lá, faz o café, invista seus talentos, faça com que a missão aconteça a partir de você. Deus está chamando você para fazer isso. E tem gente que fala assim, pastor, mas eu posso ajudar no quê? Espero que você não lembre que foi você que falou isso para mim. Pastor, posso ajudar no quê? E eu vou confessar meu pecado. Eu penso assim, eu não sei. Porque se você não sabe, muito menos eu. A igreja cresce, gente. As necessidades surgem a todo momento. Você precisa estar atento a elas. Mais do que isso, você precisa também investir o seu tesouro. Eu só coloquei tesouro aqui para dar certo os T's, tá? Mas é dinheiro. O dinheiro é importante. Às vezes as pessoas acham assim, eu vou na igreja não porque o povo fica pedindo dinheiro. Então vai para o bar, lá ninguém pede o seu dinheiro, eles tomam de você.
Vai para a balada. Lá eles tomam o dinheiro de você. Vende lá cerveja R$ 20, você paga, que nem um tonto. Tudo que você faz na vida envolve dinheiro. Agora, se você não quiser investir aquilo que Deus está te dando no reino dEle, você não serve para ser discípulo dEle. Deus não te chamou para isso, vai embora. Não adianta você colocar o seu dinheiro onde não está o seu coração. Se o seu coração não está aqui na igreja, esquece. O seu dinheiro não é abençoado aqui nesse lugar. Pensa nisso, gente. Eu estou falando a verdade. Não precisamos pensar assim, precisamos de outra coisa. Eu quero investir o meu dinheiro porque eu acredito naquilo que Deus está fazendo. Eu já falei isso, a gente investe em faculdade dos filhos, investe porque a gente acredita que aquilo vai ser o melhor para eles. Reino de Deus é uma parcelinha igual a isso, é muito maior do que isso. Reino de Deus a gente investe porque a gente sabe que Deus é quem deu. Deus é que dá o seu emprego, Deus é que dá o seu dinheiro. Então, se você não pensar em investir o seu tempo, o seu talento, o seu dinheiro naquilo que o seu coração está, você não serve. Mas eu estou te falando de missão porque eu tenho absoluta certeza, redundância, mas eu quero que você entenda que Deus te chamou por algo muito especial, por causa disso aqui. Algumas pessoas vão saber o que é isso, outras não. Algumas pessoas vão começar a pensar assim, mas o que será que quer dizer isso? Isso é uma lâmpada antiga, era assim que era usado, quando clareava as pessoas. Então eu quero que você tenha uma experiência. E ela vai começar agora. A experiência de não enxergar mais. De ficar tudo escuro. De começar a perceber que precisava ter uma lâmpadazinha como essa aqui para iluminar a sua vida. Você precisava de fato de uma lâmpada que iluminasse o seu rosto, ao ponto de você falar assim, bom, pelo menos as pessoas estão me vendo. Mas quando a mensagem que a gente vai ler agora ela fala de outra forma. Ela fala que não precisa me iluminar, eu preciso iluminar vocês. Ela fala que vocês precisam ser iluminados, porque eu sou a luz do mundo, como Jesus é. Ele é a luz do mundo, e nós somos essas lâmpadas espalhadas, que ela não pode ficar escondida embaixo de um lugar, mas ela tem que ficar no alto, para que ilumine tudo. Ela tem que ficar no alto, para que cada pessoa consiga então se direcionar, se posicionar, saber o que está acontecendo. Ela precisa ficar no lugar que todo mundo consiga ver, para que as trevas possam ir embora, e para que cada um de nós possamos de fato voltar a enxergar. Você precisa entender a luz do mundo, entender que o Senhor chamou a gente para ser luz do mundo. Eu quero que você pense em experiências que Deus pode te dar, a partir do momento que você começar a ser iluminado por aquilo que Ele faz e é. Eu quero que você pense que você pode se tornar uma pessoa totalmente diferente, a partir do momento que você apagar as luzes da sua vida, e se tornar sal da terra e luz do mundo, e entender que o Senhor te chamou para isso, porque quem vive nas trevas, não tem parte com Ele, que vive na luz. Olha esse texto. Pode acender, gente, agora. Sem tudo também agora, deixa todo mundo aí. Lê comigo. Vocês são... As suas obras devem brilhar. Aquilo que você faz para o reino de Deus deve brilhar.
Aquilo que está acontecendo na sua vida para que o reino de Deus de fato tenha dinâmica e aconteça, deve brilhar. Tem uma outra versão na Bíblia a Mensagem que fala assim: há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade, num plano elevado. Se faço de vocês, portanto, luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Não pensem isso. Ele fala assim também, um pouco antes: quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham a sua casa aberta, que a generosidade seja marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai dos céus. Percebe que esse texto está, é claro que de uma maneira muito pensada, colocada estrategicamente, depois do Sermão do Monte. E quando fala que eles devem ser assim, sal da terra e luz do mundo, o que Jesus está falando de fato é: quando vocês vivem essas verdades das bem-aventuranças, vocês devem se tornar pessoas assim, comprometidas em missão, comprometidas em serem diferentes. Não chorem por qualquer coisa, chorem com os que choram. Tenham sede de justiça, para ser justo de fato. Então o que Jesus está querendo dizer com tudo isso é que todo cristão deve fazer a diferença. Não existe possibilidade de você viver uma vida da qual você não faça diferença. Não existe possibilidade de você viver um tempo sem fazer a diferença. Quando isso começa a acontecer, Deus vai te incomodar de uma certa maneira tão grande, ao ponto de você abandoná-lo ou aderi-lo. Ou você vai abandonar de vez tudo que envolve Deus, ou você vai cair para a missão de novo. Todo cristão que experimentou a missão não abandona mais a missão. Então não existe possibilidade. Você que esteve aqui todos os domingos, lembra comigo, nós falamos da vida de Jesus, do seu nascimento, de como ele era, certo? Nós falamos um pouco da sua morte, da importância dela, do que ela causa. Falamos da sua ressurreição, daquilo que causa em cada um de nós, e agora a gente está falando do impacto de tudo isso, da vida, da morte, da ressurreição de Jesus. Causa a missão em mim. Não pode só gerar comoção em mim, tem que gerar missão em mim. Então todo cristão deve fazer a diferença. Às vezes você pode até pensar, mas o que é fazer a diferença? O que é de fato fazer a diferença? Como que eu consigo pensar nisso? Bom, o que você tem que pensar é fazer a diferença, é ter a consciência da importância e urgência da missão. Se você não tem consciência dessas coisas, você não está no caminho fazendo missão. Você está pelo caminho, talvez até atrapalhando aqueles que estão fazendo a missão. Eu quero te convidar a pensar diferente. Jesus te encheu de dons e talentos. Jesus te deu 24 horas num dia para que você possa trabalhar, dormir, dar conta de sua família e fazer a missão. Mas não pense que essas coisas se fazem diferente, separadamente. A missão faz junto com todas essas coisas. Você vai dormir fazendo missão, você vai ir para o trabalho fazendo missão, você vai cuidar da sua família fazendo missão, você vai se divertir fazendo missão, você vai viver fazendo missão. Não existe possibilidade de fazer isso diferente. Todo cristão que é chamado para fazer missão, vive, respira a missão. E eu não estou falando missão no âmbito de ir ou ficar, eu quero que você entenda de fato abrangente mesmo. Eu quero que você entenda a missão de uma forma muito ampla. Existem aqueles que vão e fazem missão onde eles estão, mas existem aqueles que estão por aqui e fazem missão onde eles estão. Se Deus te chamou para ser um grande empresário, seja um grande empresário. Que os seus funcionários vejam Deus agindo na sua vida, e não a sua habilidade de administrar, e não a sua competência em mandar, mas que eles percebam que a autoridade que está em você não é sua, vem de outro lugar. Se você trabalha numa empresa que você gosta ou que você não gosta, que se você está lá dentro, você tem que fazer para Deus, e as pessoas têm que olhar para você e perceber que há de fato algo diferente em você.
Eu ouvi uma coisa muito triste uma vez de um rapaz, falou assim: pastor, eu não contrato crente para trabalhar na minha empresa. Eu falei, por quê? Que doido, está doido? Como assim? Eu doido para empregar os crentes na minha igreja? Não contrato, eles são muito chatos. Reclamam de tudo. Aí minha cara vai queimando já, ficando vermelha. Falo para Deus assim: posso eu ouvir essas coisas, Deus? Sou eu o representante deles? Não. Mas eu penso que de fato é responsabilidade nossa. Muitos cristãos deram tão mau testemunho, tanto mau testemunho, que tem empresa que não quer nem contratar crente mais. Prefere tratar o cara mesmo ruim, mal, vai cair, Júlio. Cuidado. Do que qualquer outra coisa. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você quer experimentar o que é uma vida em missão, você tem que perceber que Deus só chama aqueles que estão preparados para viver em missão. Você quer saber o que é ser preparado para a missão? Olha para esse texto. Lê esse texto. 1, 2, 3 e... Se você não está ensinando, você não está acreditando na segunda parte do texto. Se você acredita que Jesus está com você o tempo todo, você deveria ler a primeira parte do texto. Se você acredita que discípulo se faz a sua força, leia a segunda parte do texto. Se você acha que Deus é tão bom com você, que Ele está te abençoando todo, leia a primeira parte do texto. Elas não se separam. O mandamento de Jesus é: ensine essas pessoas. Primeiro é: vá, torne elas parte da comunidade. Prega o evangelho, batiza. Batizar é o símbolo máximo. Torne-as participantes da comunidade. Torne-as parte daquilo que está acontecendo. Torne-as parte de tudo aquilo que está envolvido na igreja. A partir desse momento, ensine essas pessoas a viver. Não ache que as pessoas que chegam na igreja estão prontas, que são tudo crente. Você quer ver só quem que é crente que levanta a mão? Estão com medo? Crente é quem crê em alguma coisa, não importa o quê. Mas quem vive uma vida de Cristo, são poucas pessoas que estão pelo caminho se fazendo assim. E mais do que isso, quando você olha esse texto, você não pode separar hipótese alguma. Porque se de fato eu entendi que eu tenho que pregar o evangelho e torná-las parte de uma comunidade, é meu dever também fazer isso. Ou você acha que esse texto foi dado só para aqueles apóstolos? Se você entender assim, rasga o resto da Bíblia, porque ela também não serve para você. Mas se outras partes servirem para você, essa deve servir também. Ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Que eu lhes dei. Lembre-se disto. Estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. E a gente tem um símbolo que mostra isso para a gente. Você pode olhar aqui ou pode olhar lá. O símbolo é a cruz, que mostra sempre para a gente que Ele não está lá. Ele está vivo. O que deve te impulsionar para a missão é olhar para a cruz vazia e perceber que Jesus venceu a morte. Se Ele venceu a morte, Ele está te convidando para viver com Ele também. Vamos orar? Feche seus olhos um instante.